Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. E já conecta o Flamengo ao próprio Palmeiras e também ao Atlético Mineiro. Pedro, vamos fazer isso, vamos trazer as informações do dia, realmente o raio-x do momento do rubro-negro, o torcedor está empolgado, mas também fica mais sedento por novidades, que é sempre uma boa notícia, seja ele, seja o mensageiro dessas notícias, sejam elas boas ou ruins. Um abraço para você, Pedro. Tudo bom, Felipe? Um abraço para você, Abel, Renato, Antero. Legal participar com todos aqui no Sport Center. Flamengo nessa maré muito boa aí, desde que chegou o Renato Gaúcho, né? Tá tudo dando muito certo. Espero que continue assim, pelo menos até o fim dessa temporada. A expectativa de todo mundo ali, torcedor rubro-negro. E o Renato Gaúcho tirando essa semana aí para dar aquele respiro, aproveitar para ter, de fato, a primeira semana de treinamento com o elenco aí, desde que ele chegou. Vai aproveitar, não é exatamente uma brecha do calendário, mas é porque o Flamengo abriu essa vantagem contra o ABC de Natal no primeiro jogo da Copa do Brasil, aquele 6-0, um jogo muito bom. Então ele já avisou, deu aquela ligação para o Marcos Braz, que está lá na Europa buscando reforços, vai mandar o Alexandre Mendes, que é o seu auxiliar, com um time B, talvez até recheado de alguns jogadores mais C ali, quinta-feira lá para Natal. O Flamengo garantir essa classificação que está muito bem encaminhada e vai trabalhar com os principais jogadores durante essa semana, porque se o Flamengo continuar indo muito bem, Copa do Brasil, Libertadores, e aí tem o Brasileiro, que o Flamengo tem 2 rodadas ainda a cumprir, ele tem 2 rodadas a menos do que a maioria dos seus rivais na competição, então tem que encaixar nesse calendário que é muito complicado. Dificilmente ele vai ter essa semana livre mais para frente aí para trabalhar com os atletas, então o Renato está de olho exatamente nisso. Segunda-feira foi de folga, aquele descanso para os jogadores, todo mundo se reapresentando nessa terça, agora à tarde, no Ninho do Urubu, para esse trabalho. O Renato vai ali escolher quem vai, quem fica para trabalhar. E aí, como eu disse, você falou em novidades aí, todo mundo ansioso por conta disso. O Flamengo está trabalhando para trazer essas novidades, como eu disse também. Marcos Braz segue lá na Europa, vice de futebol, com Bruno Spindel, que é o diretor de futebol. As novidades, elas não chegam tão rapidamente assim, o Flamengo estava bem ciente disso, eles estão lá na Europa já há cerca de 10 dias. Os alvos prioritários ali, a gente já fala há bastante tempo, o Thiago Mendes, volante do Lyon, e também o Kennedy, meio atacante do Chelsea. O Flamengo sabe que seria algo demorado, foi com essa consciência para lá, sabe que não seria fácil, como diz a canção, nada seria muito fácil, porque você chegar nos clubes, tentar um empréstimo gratuito, com a opção de compra e não a obrigação ao fim do contrato, é muito complicado, ter uma estratégia de convencimento, esticar a corda ao longo de todo esse processo, e a janela europeia está aberta. Então, quanto mais tempo passar, ela se fecha em 31 de agosto, a gente está em 3 de agosto, dê uma olhadinha aqui para não se perder nesse tempo de pandemia. Então, o Flamengo, quanto mais tempo passar, quanto mais tempo chegar perto do fim da janela europeia, melhor para o Flamengo. Esses jogadores não serem negociados tanto por Chelsea quanto por Lyon, o Flamengo está contando com isso. Então, o Flamengo está com aquele tradicional gelo no sangue, tentando administrar e aí conversando, mantendo contatos com Lyon, com Chelsea, para trazer esses 2 jogadores. E aí, seria importante trazer mesmo esses atletas, essa ótima fase do elenco rubro-negro, é porque está dando tudo muito certo agora nesse momento. Mas a gente tem que lembrar, há pouco tempo, com o técnico Rogério Ceni, ex-técnico Rogério Ceni, o período que o Flamengo ficou sem os seus principais jogadores. E daqui a pouco a dona data FIFA está batendo na porta aí, mais uma vez. O Flamengo sabe muito bem disso, tem 3 datas FIFA, agora, se eu não me engano, já em agosto, depois em outubro vai ter mais 2. Enfim, o Flamengo está de olho nisso, sabe que vai perder jogadores, e aí seria importante você ter atletas como o Thiago Mendes e o Kennedy para suprir as necessidades ali, dar alternativas ao Renato, para ter um time tão forte quanto e continuar nessa batida aí, porque o Flamengo quer ser forte e quer ganhar as 3 frentes ali, por que não superar o feito ali de Jorge Jesus em 2019. Felipe, Abel. Show de bola, Pedro, trazendo informações
do Flamengo aqui no Sport Center. Eu vou inclusive já lançar de primeira o Renato. Vamos fazer assim, Antero, você já vem com aquela sua análise de... Eu já bati o olho e me parece que dos mais fortes, a tabela do Flamengo é um tiquinho abaixo, um tiquinho mais fácil que a do Palmeiras e que a do Atlético. Não sei se você pensa assim, já vamos jogar para você, mas antes, para não perder esse gancho, Renato, nomes especulados, Flamengo, que o time é uma máquina, a gente sabe, mas a gente sabe que também é muito importante você estar coberto, justamente para que isso até facilite boas negociações. Você negocia melhor quando você está, com a casa em ordem financeiramente, e 2, sabendo que tem algum substituto que não vai ficar na mão. O que você acha dessa movimentação no Flamengo atual no mercado? Eu acho que não é um momento de desespero para o Flamengo. Acho que longe disso, o Flamengo continua tendo um elenco muito forte, um time titular, para mim, o melhor da América do Sul, e com alguma sobra, inclusive. Para mim, o time titular do Flamengo hoje não tem melhor. Acho sim que no banco precisam de algumas alternativas, vamos dizer assim, que sejam mais perto do que tem os titulares. E isso é muito difícil. Você vai buscar no mercado, é caro, é o preço de titular, é difícil de trazer porque são jogadores de uma qualidade gigante e principalmente você vai ter que fazer a gestão disso com esses jogadores ficando no banco. O Pedro é um exemplo. O Pedro não foi para a Olimpíada e praticamente não tem jogado. Eu estava até refletindo sobre isso. Deve estar meio pé da vida com isso, né? Porque não foi para a Olimpíada e realmente não tem sido muito utilizado. Acho importante ter um pouco mais de qualidade. Não acho que o Flamengo precisa trazer um monte de gente, não. São contratações pontuais. Acho e creio que o Flamengo poderia investir em jogadores mais promissores. Claro que na sua base tem muito jogador promissor, mas jogadores mais jovens. O caso do Thiago Mendes, por exemplo, não é um cara de revenda, é um cara difícil para você deixar no banco. O caso do Kennedy também. Que aí seriam por empréstimos, então seriam jogadores que iam ali compor e iam ajudar pra caramba. Mas se eu fosse o Flamengo, eu mapearia mais o mercado sul-americano, sabe? O Pão Doce chegou, o Pãozinho chegou, a tia tá vendendo o pãozinho dela aqui. A buzininha vai passar aí. Mas eu sinto falta um pouco do Flamengo no mercado em prospectar caras assim de 22, 23 anos na América do Sul, que possa chegar para ser reserva, que o Flamengo trabalhe eles por 2, 3 anos, eles vão dar um retorno técnico e depois um financeiro. Mas também lembrando que a base do Flamengo também tem muito jogador assim. Caiu o áudio aqui. Não, nós estamos ouvindo. Não, eu também não ouvi. Aquele velho esquema, tava no ar porque eu aumentei a televisão, mas pra gente estava mudo. Mas dava pra ouvir no ar. Se quiser fechar, Renato, aí a gente pega daqui. O Renato tá... Me ouve agora. Ele agora não ouve. O Renato tá ouvindo... Ele acho que não, tá pedindo para... Vocês estão me ouvindo agora? Para comprar o pão doce agora? Ouvindo. Qual foi a pergunta? Não, aqui tá caindo muito. Não, só pra você terminar, a gente te cortou no meio porque a gente não te ouvia. Pode terminar. Não, o que eu disse, eu acho que eu fui até a questão de precisar ter mais gente, ter um elenco mais forte, mas principalmente buscar jogadores mais jovens, que o Flamengo possa terminar de desenvolver eles e depois vender. Eu acho que se tem algo que aí o Flamengo administrativamente poderia apostar mais é nessa captação de jovens pela América do Sul, lembrando que o Flamengo tem uma base muito forte. Mas poderia buscar, sim, jogadores mais baratos, né? Sem tanto prestígio, porque é mais fácil você deixar no banco, você ir aos poucos colocando no time. Antero, fica à vontade para falar. O Flamengo precisa ou não de reforços, para quais posições? E se você já tiver aí o estudo, vamos dizer assim, com a sequência rubro-negra, senão eu fiz uma aqui também, mas eu tenho certeza que você fez. Vamos ver se bate. Vamos lá. Olha, tinha um dirigente no Palmeiras, que era uma figura espetacular, doce, era o seu Nicola Ratchop, seu Nicolinha. E ele era um diretor de futebol histórico do clube. Tinha uma frase que era até... seria meme hoje em dia. Que perguntavam, seu Nicola, o Palmeiras quer o Messi, quer o Cristiano Ronaldo, quer, sabe, o Lewandowski, que ele falava assim, todos os bons jogadores interessam para o Palmeiras. Quer dizer, tudo quanto é jogador bom interessa. É o que o Flamengo tem feito. Sabe? Todo jogador bom interessa. Mas não vai necessariamente contratar. Tem feito contratações muito boas. Eu concordo com o Renato quando ele diz que o Flamengo poderia investir em alguns jovens
com potencial, mas ele está fazendo isso com as suas crias, né? A prata da casa. Fora, ele tem trazido jogadores que vêm ou com mais idade, ou com menos idade, quase que saiu menos, hein? Mas que chegam e dão conta do recado. Podemos citar diversos. Desde ali do Pablo Mari, o Rafinha, o Gerson, veja que estou falando de jogadores de diversas idades, né? O Bruno Henrique, o Gabigol. Então, são jogadores que já que tinham um nome, vieram, entraram e têm resolvido. Por isso o Flamengo continua nessa política de quando sai, vai em busca de jogador que vem para ser utilizado, não necessariamente para ser titular, mas para ter bastante proveito, né? Para ser opção para o treinador. Mas, olha, com o que tem hoje, dá para o Flamengo encarar esses desafios. Olha, eu vou falar de novo aqui. E não preciso fazer média com ninguém, porque eu nunca fiz, não vai ser agora que vou fazer. Em jogos, assim, por exemplo, eliminatórios de ida e volta, hoje, estou falando do que o Flamengo tem mostrado hoje, vai ser difícil pará-lo. Fala, pô, então você vê o Flamengo numa final de Libertadores? Vejo. Vê o Flamengo campeão da Libertadores? Não, ainda. Sabe por quê? Porque é um jogo só. E aí, certamente, se ele chegar à final, vai pegar um time gigante, ele vai pegar o São Paulo, o Palmeiras, o Galo, o River, né? E aí é um jogo só. Então aí a coisa é aberta. Mas jogos assim de ida e volta, de mata-mata, vejo o Flamengo jogando o que está jogando agora, chegando à final da Libertadores e ganhando Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, vamos lá, também, na toada que está forte, tem possibilidade de um torneio de fôlego, né? A prova de resistência, também de brigar pelo título. Sequência do Flamengo até o final do turno, ou até completar o turno, não é? Ele tem o Inter em casa, Sport em casa, tem Ceará fora, Santos fora, e ainda tem Grêmio e Atlético Paranaense da primeira e terceira rodadas do turno, se não me engano, eram fora esses jogos, do primeiro turno. As duas, isso. As duas são fora, né? Então, quer dizer, no papel ele Goianiense aí. Não, ele faltou um, Atlético Goianiense. Inter, Sport, Ceará, Santos, Atlético Goianiense, Grêmio e Furacão. Não. É que o Atlético já é segundo turno. Atlético já é segundo turno. Eu estou falando dos jogos do primeiro turno. É que a gente não sei quando vão ser os jogos com o Grêmio e Fortaleza. Então, ele tem 6 adversários do primeiro turno. E posso te falar? Dá para ele passar por todos, hein? Agora me ajudem a fazer as contas. Ele tem quanto? 24, mais 18? Pode chegar a 42. Soma que eu fiz do Palmeiras, que pode chegar também nisso, em torno de 42, assim, numa projeção muito otimista, até 45, e o Galo pode ficar entre 40 e 44 pontos. Então, olha que interessante que pode acontecer quando essas equipes tiverem completado o primeiro turno. Torcedores de Fortaleza, de Bragantino, de Furacão, não levem a mal. É que estou falando dessas equipes que têm ou têm uma pontuação maior ou podem chegar a uma pontuação assim expressiva. Olha, se mantiver nessa toada, vai ser um dos campeonatos brasileiros com reta de chegada mais interessante dos últimos anos. Muito bem, então fazemos uma rápida